o teorema central do cálculo. E agora, senhores, preparem-se, porque vão surgir gemidos lá no IME. É a hora que os matemáticos gemem quando os físicos vão à lousa explicar matemática, em especial os físicos experimentais. Mas vocês são alunos de engenharia, certo? Então, para o que a gente precisa, é o suficiente por enquanto. Qual é essa ideia do teorema central do cálculo? Digamos que você tem uma função g de x, ok? E uma função gzinho de x como a derivada dessa função g de x em x. Ora, você está dizendo aqui, você pode pensar num elemento ΔG que corresponde a gzinho ΔX, aproximadamente. A relação fica exata quando ΔX tende a zero. Se você pega agora e faz a soma desse ΔG, no limite, quando ΔX tende a zero, pelo mesmo raciocínio que usamos antes, isso corresponde, então, a um g de x final menos um g do x inicial. Mas o limite dessa somatória, quando ΔX tende a zero, corresponde justamente à integral de g de x dx de um x inicial a um x final. Então é essa ideia que sai da derivada. A integral dessa função gzinho de x, de um x inicial a um x final, vai corresponder à soma desses elementos gx ΔX, que vai te dar no final, então, a diferença da tua função primitiva da condição final à condição inicial. Então, para fazer a integral, você não tem que fazer a soma. Você tem que saber quem é a função primitiva. Você tem, portanto, uma integral indefinida correspondendo ao problema de achar a primitiva g de x, correspondendo à integral de gzinho de x dx, e uma integral definida que é simplesmente a tal da área embaixo da curva. A integral de g de x dx, de um x inicial a um x final, essa área sobre a curva, vai ser a função g de x, primitiva, calculada em sua variação entre os extremos, x de f e x inicial. Isso aqui é uma notação para dizer que você está calculando esse termo entre esses extremos e tomando a diferença entre os resultados. Nada mais é que uma forma sintética de escrever g de x final menos g de x inicial. Ok? Vamos pegar esse exemplo aqui. A função que gerou essa curva
é uma função f de x igual a 1 meio de menos x ao cubo mais 3x² menos 2x mais 2. Qual que é a função f de x? Tal que f de x é a derivada em x dessa função f de x. Vamos lá, termo a termo. Que função derivada nos dá x ao cubo? Lembrando, só para anotar a nossa colinha, que d dx de x elevado a n é igual a n x a n menos 1. A famosa regra do tombo. Para ter x ao cubo, aqui deve ser x², derivada de x² é 4x ao cubo, então temos que colocar um quarto aqui. Para 3x², x ao cubo sobre 3. 2x. E o 2. Acabou? Não. Se a função é primitiva, eu posso adicionar uma constante a ela sem perda de generalidade. Quando eu derivar, essa constante vai embora. Então, justamente por isso que a gente diz de uma integral indefinida. A indefinição está aqui, nessa constante. Quanto que fica a nossa integral? De 0 a 5 meios da função f de x dx. É simplesmente f calculado em 5 meios menos f calculado em 0. Esse f maiúsculo em 0 vale quanto? C sobre 2. F calculado em 5 meios é substituir 5 meios em cada um desses termos aqui, sobra um C sobre 2. Note que esse termo aqui, constante, ele desaparece na subtração. Façam a conta em casa e verifiquem que a resposta para isso vai ser 2,34685 e segue. Ou seja, você tem um erro aqui nesse cálculo de área, quando você toma elementos finitos, que vai estar aqui na terceira casa decimal, nos milésimos. Quanto mais fininho for, mais ele se aproxima desse valor aqui. Ok? Isso posto, senhores, mostramos como é que você faz uma integral. E a gente pode trabalhar, então, com essa definição de trabalho. Trabalho realizado da posição inicial à final é a integral da função f ao longo do caminho percorrido. Alguma dúvida aqui? De forma prática, ok? Vocês vão ter exercícios em que você vai ter uma força que ela não é uma constante. Pode ser alguma coisa assim.
Nesse caso, fica claro que você pode calcular a função explicitamente em cada um dos trechos. Mas fica claro que a integral que nós queremos é a área embaixo da curva. Então você pode simplesmente calcular esta área aqui e somar a esta área aqui. Tomando um cuidado muito grande que as áreas abaixo de zero, elas contam negativamente. Você pode contar como a altura desse triângulo como algo negativo, que você vai combinar com essa altura desse triângulo aqui, que vai te dar uma área positiva, uma contribuição positiva para o seu trabalho, uma contribuição negativa para o seu trabalho. Você pode dizer explicitamente que você está calculando a integral pela área embaixo da curva. E é uma figura geométrica simples. Se não for alguma coisa poligonal assim, bom, aí você precisa calcular a primitiva. Se é um polinômio, é fácil. Se não, você tem que fazer a integração. Mas não se preocupem, sabemos que vocês só vão ver a integral mais à frente. Importante é vocês terem o conceito, por enquanto. Depois, com a prática, vocês vão saber como calcular as integrais de todo um conjunto enorme de funções. E se tudo mais falhar, pergunte ao matemática da Wolfram, ou Maple, ou o programa de cálculo de sua preferência, que eles vão ter tabelas intrínsecas de funções primitivas. Tudo bem? Bom, senhores, respirem fundo, se alonguem, estica, pode esticar, porque eu preciso colocar um pouquinho mais de matemática. Preciso provar para vocês que esse trabalho calculado por essa integral está ligado à variação da energia cinética. E a prova é bonita demais para deixar passar. Esse trabalho, definido dessa forma, a partir dessa definição infinitesimal, implica justamente no teorema trabalho energia cinética. Vocês viram para o caso de uma força constante, equação de Torricelli. Para uma força variável, podemos tomar essa integral dessa força F, as escritas explicitamente com massa, vezes aceleração, vezes esse nosso diferencial dx. Vamos agora jogar um pouquinho com a nossa definição de aceleração. Ela é justamente a variação da velocidade no tempo. Até aqui, sem problemas. Para o passo seguinte, vamos dar mais um passo atrás. E lembrar que nossa integral é o limite de ΔX tendendo a zero da somatória de m ΔX vezes a derivada, que é o limite de ΔT tendendo a zero de ΔV ΔT. Lidando com esses deltas muito pequenos, mais uma vez, torturando a matemática, porque eu não vou provar essas definições a fundo, estamos querendo ver intuitivamente o jogo. Então, com esses deltas finitos, podemos reescrever isso aqui como m
ΔV vezes ΔX por ΔT. Só que agora, quando ΔT tende a zero, não só ΔX vai a zero, mas ΔV também vai a zero. Concordam comigo? Que quando você faz isso num intervalo de tempo muito pequeno, a sua velocidade vai sofrer uma variação pequena? Assim como sua posição sofre uma variação pequena? O que é finito é a razão, seja de ΔV por ΔT, que nos dá a aceleração, seja de ΔX por ΔT, que nos dá a velocidade. Com isso, podemos trabalhar então com o limite de ΔV tendendo a zero, da somatória de m vezes o limite de ΔT tendendo a zero, de ΔX, ΔT, vezes ΔV. Isso aqui tem nome. Isso aqui é a velocidade. ΔV tendendo a zero, posso colocar simplesmente mv/dv. Então, posso reescrever essa integração aqui como uma integral de mv/dv, em que eu estou integrando agora a minha função em v, não mais em x. É a chamada substituição de variáveis na minha integração. Não integro mais em x, eu integro em v. Então, eu devo mudar também os meus limites. Minhas fatias estão variando. Minha função não é mais uma função de x, é uma função de v. Ela vai variar de uma velocidade inicial a uma velocidade final. Qual que é a integral de mv em v? mv² sobre 2. Calculada nos extremos. O resultado final do teorema trabalho-energia cinética é que esse trabalho, que é a integral de f dx de xi a x sinal, vai ser a variação de energia cinética do corpo, não importando aí qual foi a velocidade que o corpo teve no meio do caminho. Vale apenas a condição inicial e a condição final, V0 ou VI. Senhores, isso aqui nada mais é do que a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, expressa de forma integral, integrada justamente ao longo da trajetória da partícula. Alguma dúvida aqui? Bom, podemos aplicar isso a diferentes problemas. Começamos no plano inclinado, vamos agora concluir nosso plano inclinado. Tenho aqui meu plano com ângulo θ. Vou definir meus eixos x e y para o meu problema. Colocar um corpo com uma certa velocidade inicial v0. Tem massa, portanto, há uma força peso, uma força normal
e uma força de atrito. Como resolvemos esse problema? Primeiro, tomamos a força resultante. Essa força vai ser a normal vezes o versor J mais a força de atrito vezes o versor I, sendo que a força de atrito aqui estou tomando como positiva nessa direção, mais a força peso, que eu vou decompor. É uma componente paralela ao versor J e uma força paralela ao versor I. O que é que nós temos para resolver esse problema? Ainda um dado importante, que a aceleração na direção Y, então eu digo que minha aceleração, que é igual a YJ mais AXI, vai ter a componente Y nula. Ou seja, o corpo ele nem descola, nem se crava no plano inclinado. Dessa condição aqui, vou ter que N vai ser igual a mg cosseno θ. Tenho ainda que a força de atrito é μ vezes a normal, portanto, mg μ cosseno θ. E por conta disso, minha força resultante vai ser mg seno θ mais μ cosseno θ versor I. Ok? Com isso, posso responder perguntas como: até que altura sobe meu corpo? Ou quanto ele recua aqui no plano inclinado? Para resolver essa questão, nosso trabalho vai ser a integral de f dx de 0 à posição final. Ou seja, a integral de mg seno θ mais μ cosseno θ dx de 0 a x final. Alguma dependência em x aqui dentro? Massa do corpo, aceleração gravitacional, o ângulo de inclinação e o coeficiente de atrito entre o corpo e o plano. Nada que dependa de x. Tudo constante, independente da posição. Portanto, a minha integral vai ser simplesmente mg seno θ mais μ cosseno θ vezes a minha posição final xf. A esse trabalho, eu posso associar uma variação de energia cinética. Qual é a minha velocidade final? 0. Estou querendo saber o ponto em que ele para. Minha velocidade inicial é m v0² sobre 2. Colocando isto aqui na nossa equação, vemos que x final vai ser simplesmente igualando esse termo com este termo aqui, v0² sobre 2
G seno θ mais mi cosseno θ. E atenção, um sinal de menos à frente. A ideia é justamente que o nosso corpo recua até uma posição x final. Partindo aqui do zero. Alguma dúvida? Claro, você pode dizer que dá para resolver esse problema de forma mais simples com a cinemática, como fizemos na aula passada. Mas ao fazer isso, utilizando a ideia da relação entre trabalho e energia cinética, conseguimos chegar num problema mais geral, que podemos aplicar a diferentes tipos de força. Não uma força constante, mas vamos pensar no caso seguinte. A força aqui de uma mola. Ok? Eu empurrei esse carrinho para frente. Se eu tenho aqui uma força e tenho deslocamento, isso significa que eu realizei trabalho sobre o carrinho. Varia a energia cinética do carrinho? Não. Então, se eu sair dessa condição inicial e vou para a condição final em que a velocidade é a mesma, eu não tenho variação de energia cinética. Mas eu realizei trabalho. Meu dedo aplicou uma força e tive um deslocamento no ponto de aplicação. Quem mais realizou o trabalho aqui? Força de atrito, mas a força de atrito nas rodas é pequena. Normal realiza trabalho? Não, tem uma outra força que está atuando paralela aqui ao meu dedo. A mola. Então, eu estou colocando trabalho, a mola está colocando trabalho e a soma do trabalho é nula. Qual que é o trabalho realizado pela mola? Qual que é o trabalho que eu realizei? Vamos continuar aqui com o trabalho de uma força variável. Investigar esse caso. Eu tenho aqui meu corpo, tem uma força K. Eu posso escrever essa força K igual a menos Kx. Vou botar zero a condição de repouso, tá? Eu apliquei com o dedo uma força F. Você pode não saber qual foi o trabalho do meu dedo. Não tem uma equação para a força do meu dedo. Mas temos uma equação para a força da mola. Então, o trabalho da mola vai ser a integral de menos Kx dx de uma posição inicial a uma posição final. Ora, não é mais um caso numérico, não é mais uma força constante, mas uma força que depende da posição. Qual é a primitiva? Menos. A derivada de k de x quadrado vai ser 2x, o resultado vai ser menos kx. Esse é o trabalho da força de mola. Negativo? Negativo. Meu deslocamento está para cá e a minha força se opõe ao deslocamento. Se eu comprimisse, sempre oposta ao deslocamento. Então faz sentido ela ser negativa. Lembre-se, isso é trabalho. Não é energia potencial.
sobre a energia potencial, nós vamos discutir na próxima aula as regras do jogo. Por enquanto, estamos pensando somente em trabalho e energia cinética, uma energia associada ao movimento da partícula. Claro, isso aqui tem que ser calculado nos extremos, xi e xf. Considerando aqui um xi igual a zero, menos k xf quadrado sobre 2. Qual que é o trabalho da força F? A integral de F dx. Ufa, você não tem a força F escrita. Mas agora vem um ponto importante. F, vou dar um nome para ela, para não confundir, Fd. Por motivos óbvios, a força do dedo. Qual é a força total atuando sobre o corpo? Fd mais Fk. O trabalho é a integral de Fd mais Fk dx. Esse é o trabalho total, de 0 a x final. Ora, isso aqui corresponde à contribuição do trabalho de cada força tratada separadamente. Isso é importante. Como as forças se somam, o trabalho total é a soma do trabalho de cada força. Portanto, o trabalho do dedo mais o trabalho da mola vão corresponder à variação de energia cinética. Que nesse caso, senhores, é zero. Se a variação de energia cinética é nula, o trabalho do dedo deve ser igual a menos o trabalho da mola. Não preciso saber a função Fd. Não preciso levantar essa função. Eu sei a condição final, então sei que isso aqui vai ser igual a kx final quadrado sobre 2. Porque as duas devem se combinar para uma resultante nula. Tudo bem até aqui?